Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de acontecer e eu parei tudo para trazer isso aqui para você. Acompanha aqui comigo esse vídeo. Vamos olhar para o Brasil? O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou hoje que a mãe e os avós foram vítimas de um assalto em Resende, no interior fluminense. O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra o estrago que teria sido causado pelos assaltantes. Ele disse que o grupo ameaçou e manteve a família refém, pedindo que, segundo Flávio, elas entregassem o dinheiro que o Bolsonaro manda. Flávio ainda diz, olha a bagunça que fizeram dentro da casa, infelizmente. Flávio ainda diz que teriam sido levados celulares, joias e um carro. A Polícia Militar já recuperou o veículo roubado. Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma perícia na casa neste domingo e afirmou que vai investigar o caso. Quando ele fala o dinheiro do Bolsonaro, Flávio explica que é referência aos PIX recebidos por Jair Bolsonaro, que também foram mandados para Eduardo Bolsonaro no exterior. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui, para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou preso dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí, não dá nada, não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte da DIP, a divisão de inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal, me falhou aqui agora o nome desse desgramado, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora como é que eu fico? O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado, muito pelo contrário, todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente, entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa, eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar os meus 2 filhos? Para estar com a minha esposa aqui nos Estados Unidos? Será que isso daí não foi longe demais, não? Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, têm as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica atrás de um cara inocente? Até onde vocês querem chegar com isso? Fica aqui o meu apelo. Espero que a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque da Federal eu já não espero porra nenhuma, façam um bom trabalho e peguem esses criminosos. Se possível, cravejados de bala, para que nunca mais possa haver a suspeita de voltar a invadir a casa de idosos junto com meus avós, junto com a minha mãe. Porque a gente sabe como é que é. Eu já tive tio que entraram na casa dele, quando a polícia pegou, indo para a delegacia, o cara já foi dando risadinha, falando que quando saísse do presídio ia fazer uma visita a ele.
coisa do passado. Mas agora, não sei. Se esses caras forem realmente mandados do Alexandre de Moraes, muita gente boato diz que tem relação com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, não sei se é verdade ou não, mas e aí? Como é que a gente fica? Tem o juízo final, mas a gente vai correr atrás, e muito, para fazer valer a justiça dos homens aqui, porque o que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia e nem bandido vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Cara, o que a esquerda fez com o nosso país? Junto com esse STF, com essa imprensa diabólica. Hoje de manhã, olhando aqui no celular, acaba de sair uma notícia, o Flávio Bolsonaro publica que sua mãe e os seus avós foram assaltados em casa. Só que a história é muito mais podre do que você imagina. Cara, essa semana sai a notícia de que 26% do Brasil está sob o comando de facção criminosa. Facção criminosa que apoia o Lula, que financia a esquerda, que é protegida pelo STF. Aí o Flávio Bolsonaro publicou isso aqui há 10 minutos. Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns na casa deles em Resende, Rio de Janeiro, e não foi um simples assalto. Graças a Deus, estão todos bem, mas foi mais de 1 hora de terror com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para os meus avós. Olha a putaria da desgrama desses filhos de uma quenga, eleitores do Lula e fãs do Moraes. Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados. Tem que cancelar esses CPFs desses eleitores do Lula. Cara, puta que pariu. Não, agora é o vídeo. Agora é assistir esse vídeo aqui e ter calma no coração agora. Vamos lá. Tirou a luva pra botar o negócio na boca da gente, botar o silver tape. Ficaram mais de 1 hora. Reviraram tudo, tá tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro... Não, só um detalhe, por favor. A imprensa soltando nesses últimos dias, Bolsonaro movimentou milhões. Olha a casa simples da mãe do Flávio Bolsonaro e dos avós. Olha que casa simples, cara. Aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro tinham... que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele já chegou dizendo que me abordou no banheiro. Já veio, parece que já veio mandado, sim. Disseram que era do Rio, que era da Penha. Comando Vermelho. Sotaque é de roceiro, nós vai, nós faz. Cara, olha que demoninho, olha que povo, filho do... Ai, cara, eu tô parecendo o Silas Malafaia agora, com tanta vontade de xingar. Tanta vontade de xingar tudo que é palavrão que eu já aprendi na minha vida numa hora dessa, porque eu fico imaginando se fosse meus avós, sabe, minha mãe recebendo bandido que apoia a desgraça daquele demônio do Lula, do Moraes, aquele povo que adora o STF. Esse povinho aqui, ó, que fez essa desgraçada toda, é o povo que adora o STF, que adora o PT, que adora o Lula. Aí a imprensa solta movimentações de milhões, que foi tudo dinheiro honesto. A bandidagem vai lá e... Não, cara. Até quando a gente vai aguentar isso, bicho? Até quando? Essa semana saiu uma matéria de uma universidade americana dizendo que 26% do Brasil, 50 milhões de pessoas, vivem sob o domínio do PCC e do Comando Vermelho. Que porra de soberania é essa? A soberania que eles tanto falam, que o STF, que o Lula tanto fala, é a soberania do crime organizado. 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o comando de facções criminosas. Ou seja, não é a lei do Estado que manda na vida delas, é a lei da facção. O governo brasileiro mesmo só interfere na vida de 3/4 da população.
Eu vou parar esse vídeo por aqui, que eu já falei tanto palavrão nesse vídeo. Olha, queria fazer uma pergunta para a jornalista da Globo News que disse que era uma crueldade uma criança de 10 anos não ter o visto para ir para a Disney. Isso é o quê? Isso é o quê, dona Andréa Sadi? Né? Todos nós, a semana toda, todo mundo já sabe quem falou isso. Uma crueldade com a família do ministro Padilha, perderam os vistos, uma crueldade, e falava com indignação. Isso aqui, nós estamos falando de mãe, uma avó, mulheres em casa sendo feitas de reféns porque são da família do presidente Jair Bolsonaro. Se é crueldade uma criança perder visto porque não pode ir para a Disney, isso é o quê? E aí, mais uma vez, nós estamos diante da normalização da barbárie, porque contra a família Bolsonaro pode tudo, né? Eu não sei se vocês lembram daquela troca de mensagens numa rede social entre uma jornalista, para essa eu não vou citar o nome não, entre uma jornalista e outra pessoa que ninguém sabe, eu pelo menos não sei quem é a pessoa ainda, falando sobre o caso do Felipe Martins. Ele tá preso mesmo, pisaram na bola, mas olha, não faz essa matéria não, deixa, porque senão você vai prejudicar a Polícia Federal, vai prejudicar o Alexandre de Moraes. E a outra pessoa respondendo, né? Não, mas espera aí, eu não posso fazer isso, eu tenho que dar a matéria. Não, amigo, deixa, olha, vai dar tudo certo no final. Uma normalização de que manter o Felipe Martins preso estava ok, porque ele era assessor do Bolsonaro. E contra o Bolsonaro vale tudo. Vale rasgar a Constituição, vale sequestrar as pessoas da família, vale tudo, vale perseguição completa e irrestrita. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o semblante do presidente Bolsonaro, apesar da resiliência, apesar da resistência, eu vejo um semblante de um homem cansado de tanta maldade, de tanta perseguição. Você pode até não gostar do Bolsonaro, tudo bem. Eu conheço pessoas que falaram: eu não gosto do Bolsonaro. É claro que eu votei no Bolsonaro porque o outro lado era infinitamente, não dá para comparar. Eu estava votando contra alguma coisa, mas eu não gosto do Bolsonaro, do jeito do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, mas eu ainda prefiro o governo do Bolsonaro. E essa pessoa hoje comentou a mesma coisa comigo há poucas semanas. Eu estava no Brasil, tomei um café com essa pessoa e essa pessoa comentando: poxa, a gente olha o semblante do Bolsonaro, é o semblante de um homem que está cansado, você vê que ele está abatido. Mas quem não ficaria abatido? Normalizaram a barbárie no Brasil contra os Bolsonaros, vale tudo, vale tudo. E isso tem que parar, vale até rasgar a Constituição, desrespeitar o ordenamento jurídico, não respeitar o processo legal, perseguição a todos, implacável, implacável. Muito triste tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, muito triste. E depois da decisão do STF de legislar sobre as redes sociais, derrubando parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet, agora é o governo... Perdão, acho que tem uma outra... Isso, estava na... Não, era essa mesmo, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, depois eu vou trazer uma questão para a Ana a partir dessa informação do projeto do Lula, porque teve o STF legislando, né, derrubando parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e o Lula está com essa história de implementar, então, a censura geral. A gente teve lá o primeiro PL da censura 2630, que foi rechaçado, né, o Arthur Lira até a favor, resolveu não colocar em votação, percebeu que o governo perderia, mas o Lula não desiste, ele vai enviar ao Congresso um projeto que regula, de novo, entre aspas, a gente sabe que é censura, que regula as plataformas digitais. A minuta desse projeto, quem viu diz, é assustadora,
prevê censura para casos abstratos, usando expressões vagas que não conceituam nada de forma concreta. No rol de conteúdos ilícitos estão crimes contra o Estado Democrático de Direito, que ninguém sabe muito bem o que é, né? Atentado à soberania ou à integridade nacional, também ninguém sabe o que é. Espionagem, golpe de Estado, o que é? Interrupção do processo eleitoral e violência política, tudo vago. E esse projeto prevê até a suspensão provisória de plataformas por até 2 meses, sem necessidade de decisão judicial, basta a ordem de um órgão federal a ser criado para vigiar as redes, um departamento de censura, né? É mais uma tentativa do PT de calar os seus opositores, o que ele já tem feito há muito tempo, né? E nessa semana, né, eu trazer esse aspecto para a Ana comentar, depois o Marcília vai poder falar do que a gente teve aí, tanto no projeto da adultização, quanto nesse projeto que está para vir aí, mandado pelo Lula. Nessa semana, empresas americanas levaram ao governo Trump suas preocupações relacionadas às políticas de moderação de conteúdo nas plataformas digitais, inteligência artificial e data centers. Também foram citadas as ameaças do governo brasileiro de taxar as big techs. O documento foi produzido pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, entidade com 81 integrantes, incluindo gigantes do mundo financeiro, como Visa e Mastercard, e Big Techs, coisa pequena, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell e Nvidia. Então, Ana, os Estados Unidos, mais uma vez, de olho nos absurdos que a gente tem enfrentado no Brasil. E isso porque nós ainda não sabemos os resultados da investigação da Seção 301, né, que é uma investigação que abrange muita coisa no Brasil, inclusive no contexto da liberdade de expressão, das big techs e tudo que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, o Brasil de 2025 decidiu comprar uma briga com um gigante. Não tem como vencer, gente. Não tem como. Nós estamos falando, vejam quantos cenários. Lei Magnitsky, sanções Magnitsky, sanções de vistos. Agora, eu sempre falo aqui e repito, essa lista para revogação de vistos nos Estados Unidos é uma lista que não vai fechar. Eu ouvi isso. Essa lista não vai fechar. E nós temos ainda pela frente 3 anos e meio de Donald Trump. Nós temos as investigações da Seção 301, que abrange uma série, são vários pontos ali dessa investigação em relação ao Brasil. Nós temos as tarifas de 50% no Brasil. Nós temos aquela ação do Rumble com as empresas de mídia do Donald Trump contra Alexandre de Moraes na Flórida. Ou seja, eu esqueci de alguma coisa, porque é tanta Felipe coisa. Martins, você citou? E é claro. Felipe Martins. Aliás, Lacombe, se me permite, eu vi que tinha gente perguntando aqui no chat sobre as atualizações do caso Felipe Martins. Temos atualizações. Eu não posso dar o contexto todo dessas atualizações do caso do Felipe Martins, mas o caso do Felipe Martins encontrou uma certa resistência aqui nos Estados Unidos, resistência no Brasil também. Essa resistência já foi identificada, ela não pode ser divulgada ainda, porque está sob investigação, mas no futuro, quando essa poeira baixar, no futuro, algumas revelações e alguns nomes que tentaram parar as investigações deixarão vocês bastante chocados, vamos colocar dessa maneira. Eu não posso falar mais, infelizmente, porque está tudo sob investigação e a gente não pode prejudicar certas investigações que agora começam a entrar na esfera criminal, tá? Mas as coisas estão andando. As coisas estão andando. E como a gente sempre fala aqui, quando os Estados Unidos às vezes entram no modo silêncio para alguns assuntos, aguardem, porque nunca há o modo silêncio aqui nos Estados Unidos. Pode ser o modo silêncio de maneira pública,
mas nos bastidores as coisas estão andando. Então é muita coisa para a gente, hoje no contexto do Brasil. E tudo isso que o Brasil foi mostrado, o Brasil do Lula, do sistema, do STF, do TSE, do Alexandre de Moraes, tudo isso só foi possível, a magnitude desse Brasil estranho de 2025, só foi possível mostrar a magnitude por causa das redes sociais, que não se calaram, que continuaram mostrando todos os desmandos, tudo, não vou repetir. Mas tudo isso que nós falamos aqui, toda essa lista desse Brasil estranho, os detalhes foram mostrados pura e simplesmente através das redes sociais. Então é claro que o ponto número 1 para eles agora é calar as redes sociais, não importa como. As redes sociais hoje, elas são a pior arma contra, quer dizer, pior para eles, né? Contra esse sistema e a arma mais poderosa para a sobrevivência da nossa democracia, sem o menor exagero, sobrevivência da nossa democracia. Porque sem a liberdade dessas informações correrem na sua magnitude, na riqueza de detalhes, quantos anos nós fomos enganados? Né, achando certas coisas e que o Brasil, os debates não aconteciam para a gente. Em Brasília acontecia. Nós sabemos muito bem disso. PT, PSDB, aquela coisa toda. Então, hoje, ponto número 1 para eles é exterminar, eles adoram, né, essa palavra, exterminar a liberdade de expressão e as redes sociais, porque isso mostra as vísceras de tudo que eles querem para a gente. Nesse último vazamento de Bolsonaro, que até agora ninguém sabe apontar onde é que está o crime, né? Ninguém mesmo, nem o especialista que a Globo chamou sabe apontar onde é que está o crime. Tá todo mundo esperando para saber qual é o crime. Aparecem também mensagens de Bolsonaro com ministros, né? Pelo menos citando ministros do Supremo. E aí a turma da Folha de São Paulo foi atrás disso, né? E não obteve respostas. Ministros se calam sobre menção de Bolsonaro a conversas com o Supremo em meio ao processo. Não tem registro nas agendas dos ministros e eles não quiseram se manifestar. E aí? Eu não sei, né? Infelizmente, não sabemos. Pequeno dia para a democracia brasileira. Começando a falar um pouco de Estados Unidos, antes de falar de Magnitsky, Michel Temer, né, apareceu aí, falando que Alcolumbre e Mota deveriam fazer uma viagem para os Estados Unidos. Pô, Eduardo aí vem repetindo incessantemente que abriria portas para ambos sentarem lá com o Departamento de Estado, conversarem, explicarem a situação e também ouvirem, né? Mas está ali, numa conversa com empresários em São Paulo, na quinta, o Temer definiu ação concreta do Congresso. Para ele ser importante que Davi Alcolumbre e Hugo Mota fossem aos Estados Unidos para contar aos seus pares no parlamento americano a verdade do Temer. A falta de diálogo na visão de Temer tem favorecido as articulações bolsonaristas em solo americano. Espero que topem, ambos. Vamos ver as verdades que eles vão contar. Vamos ver as verdades. Falando do Temer também, olha isso aqui. Nosso grande Michel Temer que está organizando, né, à frente dos governadores democráticos, um encontro secreto entre Temer e General Mourão. Aí você fala, uai, mas se é secreto, como é que a imprensa sabe? Porque quem articulou o evento contou para Andresa Matais. Temer articula a Constituição de Candidatura Única de centro-direita, né, que tem como bandeira a pacificação do Brasil. Essa é a agenda do sistema, né? A pacificação é o cala-boca. É dar um cala-boca no bolsonarismo. A única força antissistema que existe neste país. Temer já conversou sobre o assunto com 5 governadores. Vocês sabem quem? Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. A reunião entre Temer e Mourão foi articulada pelo ex-ministro Antônio Embaçaí e o advogado Fernando Tiburcio, próximos de ambos. Percebam a vontade genuína da parte do Temer de ajudar o país a superar o mal da radicalização, a narrativa do establishment,
que tem engessado o Brasil e impedido que os grandes temas estruturais sejam debatidos? É nesse contexto que entra a conversa com Mourão, cuja passagem pela vice foi marcada pela temperança. Aguente isso aí na cabeça. Só um tiquinho, que a gente vai voltar a falar do sistema e dessa narrativa do fim da radicalização. Só para falar de outro encontro. Olha quem foi se encontrar com Lula. Antônio Carlos Rodrigues, o Carlinhos, que a gente conhece muito bem do PL. O expulso do PL. Aqui, ó. Quanto tempo o povo tentou expulsar esse cara do PL? Mais de ano. Mais de ano. Agora que foi expulso, recebeu uma ligação do Lula, ó. O convite partiu do próprio Lula. Por quê? Porque Carlinhos sempre teve boa relação com petistas e chegou a ser ministro da Dilma. O Valdemar aguentou esse cara 3 anos para não desagradar, né? Não perdeu apoio dos lulistas. Lula, por sua vez, prometeu convidar Carlinhos para um novo encontro nas próximas semanas, além do petista. Carlinhos também recebeu ligação de Geraldo Alckmin e da Gleisi Hoffmann. E o Valdemar não queria expulsar. Ai, esse Valdemar. Pois bem, eu queria voltar a falar do establishment, da radicalização, a polarização. Ah, vai aqui, ó. Obviamente, se você parar para analisar, né, a maior parte que tá aqui assim, ó, vou até riscar. Você vê que tá mais da metade, né? A metade seria aqui no meio. Se bem que eles colocaram até o Lupe aqui, né? De brincadeirinha. Mas aqui também colocaram o Trump. Mas enfim. Qual o problema do Brasil, né? É o bolsonarismo e o Lula. Sociedade cansada. A população dá sinais cada vez mais claros de descontentamento com a polarização, o debate raso e a agenda política descolada das prioridades do país. O Temer é um vidente. A mesma Veja que tá falando aqui do Temer, né? Ah, meu Deus, eu adoro essas coincidências. Aí, né? Aí quem vai nos salvar? Os governadores democráticos. Eles que vão nos salvar. Confia neles. Confia. Pode depositar seu voto aí sem... Pode até abandonar Bolsonaro. Pode abandonar Bolsonaro aí, que Bolsonaro é um bocó. Quem vai salvar o Brasil são os governadores democráticos. E só outro pontinho a mais. No vídeo de ontem, falamos sobre o tio do Alckmin, que era do Supremo, mostrando que as mesmas famílias governam este país desde que o Brasil é o Brasil. Aí o Verde e Amarelo traz mais uma informação muitíssima curiosa, aquele padrão. O tio do Alckmin, que ascendeu até o Supremo, não era aluno, rapaz, do Largo de São Francisco? Aí fica o questionamento, né? A turma dele é de 37. Seria José Geraldo de Rodrigues Alckmin um bucheiro? Um membro da bucha? Não sei. Tem que perguntar pro Alckmin, né? Vê aí. Mas no mínimo muito curioso. Se aproximando um tiquinho mais... A gente já vai falar, nem vou adiantar. O Poder 360 fez esse bonito infógrafo. Em termos de infógrafo, assim, né? Tabelas com números, gráficos, acho que ninguém faz melhor do que o Poder 360. Acho que eles mandam muito bem mesmo. Sempre clean, as cores que eles utilizam, o padrãozinho assim, é bacana mesmo. Bancos desvalorizam 5 bilhões uma semana. E quem que puxa aqui, né? O maior prejuízo é o Dedé. E eu fico preocupado. Porque o Dedé tendo prejuízo significa que vai ficar difícil pro Dedé abrir uma agência aqui, né? E eu poder trabalhar para ele. O sonho de vida hoje, minha meta é trabalhar pro Dedé. Não quero ser político. Não quero ser ministro de Bolsonaro. Quero trabalhar pro Dedé. Quem sabe aí o Dedé podia abrir até uma churrascaria. Eu sou o churrasqueiro do Dedé. Tô triste. Dia pequeno pra democracia brasileira. E aí o Renato comenta, né? O sinal vem do BTG. Perdeu mais. Por quê? Porque ao mesmo tempo é o mais exposto ao capital estrangeiro e o mais próximo da política. Essa combinação coloca o BTG no centro do fogo cruzado. De fora, investidores punem qualquer sombra de instabilidade regulatória. De dentro, a proximidade com Brasília o faz carregar o custo da crise institucional. Quando um banco assim vira termômetro, a mensagem é clara.
Turbulência não é ruído, é estrutural. E só existe um caminho para iniciar a normalização. Não é o fim da polarização, é a anistia. Anistia, anistia, anistia. Aí veja, Escritório de Ação da Magnitsky patrocina evento com Moraes. O evento do LEAD, que André Mendonça estava palestrando, Moraes também. Tinha como um dos patrocinadores o grupo que moveu a ação que Flávio Dino deu a decisão. Não falo diretamente, mas envolveu a questão da Magnitsky, né? E tá ali o André Chaldes. Olha a data dessa matéria. 22 de agosto. Varde Advogados, do Valfrido Varde, patrocina na tarde desta sexta um evento que inclui a palestra de Moraes. A fala de Moraes foi na tarde dessa sexta, na 24ª edição do LEAD, do grupo do Dória, né? Valfrido Varde representa o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, num processo que corre no Supremo sobre o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas. Foi nesse processo que Flávio Dino deu um despacho nesta segunda, dia 18, reafirmando que decisões judiciais e leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil. Beleza. Olha a data. Quando eu vi isso, eu falei, deixa eu trazer aqui uma informação. Algo dizia na minha mente que alguém ia publicar isso na imprensa. Eu realmente, das coisas que eu tava nessa, né? Senão só ia colocar no Atlas. 18 de agosto, no dia da decisão do Flávio Dino, lá vinha a Pamela. Sabe quem é um dos advogados da DPF que Flávio Dino atendeu hoje? Valfrido Varde, fundador do IRE, parceiro da Global Americans, think tank afiliado pelo NED dos Estados Unidos, no qual ajudou nas mudanças de regime no continente sul-americano. Que coisa, né, rapaz? Que coisa. E mais, sabe quem é o presidente do Estudo de Mineração? Dia 18 também, que é o processo. É o Raul Jugman, que também é o presidente do IRE, do Valfrido Varde. Ele foi ministro do Desenvolvimento Agrário do governo FHC, além de ministro de Defesa e ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer. Além disso, ele também foi eleito em 2024 o novo presidente do LEAD Mineração, porque o LEAD do Dória tem diversos braços, tem o LEAD Mineração, e faz parte do Conselho Curador do SEBRI, um think tank das Américas, né? Centro Brasileiro de Relações Internacionais, mais um braço do diálogo americano no Brasil. Tá bom pra vocês? Que coincidência, né? E sabe quem é ele também? É o cara que foi o mediador do painel do Tarcísio e que apresentou Tarcísio como presidenciável lá no Gilmar-Palusa. Não tem como não dar essa cutucadinha, né, Tarcísio? Ah, meu Deus. Sabe uma matéria curiosa? A não faz sentido com o vídeo, mas se você vê o contexto, você vê que se encaixa perfeitamente nesse contexto de como a imprensa funciona, como funcionam esses grupos de debate e o alto empresariado brasileiro. O divórcio de Rubens Menin e João Camargo na CNN. Quase 3 anos depois de Camargo assumir como chairman executivo da CNN, a empresa anunciou na sexta que o executivo, olha o que diz o Brasil Journal, um dos lobistas, eu não gosto dessa palavra, eu acho uma palavra tão feia, essa lobista, mais ativos do país, não faz parte de seus quadros. Recrutado por Menin para dar uma virada na empresa, Camargo cortou custos profundamente, manteve a agenda intensa de representação institucional do canal. A separação entre os dois vem no momento de crescimento acelerado dos negócios pessoais do Camargo. Aí teve um conflito de interesse. Que é o quê? O grupo de lobby corporativo, que é o Grupo Esfera, e mais recentemente a Rede Transamérica de Rádio, adquirida em fevereiro, da família do banqueiro Aloysio Faria, colocando a família Camargo na disputa pelas mesmas verbas publicitárias e patrocínios corporativos que a CNN Brasil. E aí? Na hora que for para uma reunião que o empresariado tiver suas demandas, você fala, tu tá com essa demanda? Você quer que o nosso grande canal de notícias dê prioridade para os assuntos da macroeconomia, taxa de juros, Selic? Você quer que eu traga especialistas para falar que a Selic tá baixa, que tem que aumentar? Você não tá satisfeito com 15%? Tem que ter o patrocínio. Tem que ter o patrocínio. Mas e aí, vai patrocinar a CNN ou a Transamérica?
Aí o Rubens Menin, que não quer ver o seu dinheirinho voar, ficou com raiva. Para pessoas próximas, a CNN e empresários com trânsito junto aos dois lados, a situação gerou um conflito de interesses insolúvel. Claro que as entregas e as receitas se misturavam e os propósitos também. Num país onde a hipertrofia do judiciário e a polarização da política fazem muitos empresários buscar pontes com Brasília, hoje o negócio mais lucrativo do João Camargo é o Grupo Esfera, que tomou o mercado, que antes pertencia ao lead do Dória, e se consolidou como a maior operação de lobby do país, navegando a transição de Bolsonaro para Lula e abrindo até uma casa-parlamento em Brasília. Rapaz, é muito bonito isso aqui. É muito bonito, muito maravilhoso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil aí dos grandes democratas. Ai, aí você vê o que a imprensa pauta e tudo mais. Aí tu vai olhar os anunciantes. Fui sabotado, meu computador reiniciou, mas, conforme eu dizia, eu não quero acreditar que os anunciantes é quem determinam o que a imprensa fala ou deixa de falar. Eu não quero acreditar que no Brasil, quem paga a banda escolhe a música. Mas vamos lá. Terceira parte do vídeo de hoje tem uma história curiosa para contar para vocês. Aquelas histórias perdidas ao longo do tempo sobre sobrevivência na internet, confusão, perseguição, né? Como desviar das diversas flechas do regime. Mas antes disso, quero comentar com vocês rapidinho um caso, né? O Chiquinho ontem voltou aí nas redes sociais. Tá chateado. Chiquinho ficou chateado aí com vocês, né? Vocês foram reclamar com ele, não deixaram ele aí com sua maledicência. Quem nunca pisou na trincheira tem que lavar a boca antes de falar de um soldado. Pronto. Já falou que eu não escovo o dente. Chiquinho, tem escova elétrica. Comprei agora até, rapaz. Aquele fio dental a água que cospe a aguinha, sensacional. Recomendo pra vocês. Uso todo dia. A única guerra que sou no computador é no videogame. Que hoje em dia tem muito soldado aí, viu? Dirigindo até drone. Você tá tirando que você pulou de avião. Só respeito quem já enfrentou o sistema Concept no Brasil. Pronto. Um dia, quando as coisas se acalmarem no sistema, a gente conta o que aconteceu nesses anos inglórios, né? A gente conta o que aconteceu. A gente conta alguns casos. Mas eu fico feliz em saber, né, que o erro foi meu de lá atrás, quando eu precisei de alguma ajuda jurídica. Eu não pedi ajuda pro grande advogado Chiquinho. Enfim, aí ele passou ontem o dia dando chilique, porque vocês foram lá reclamar com ele, né? Porque ele mandou eu calar a boca, eu não quis calar a boca. Aí você vê ali um comentário, né? A Sandra fala, quem tá no lado dos bolsonaristas há anos, nós bolsonaristas não apoiamos o novo. Aí o Chiquinho já abraçou até a tese do gabinete do ódio. Vocês acham que ele usa os bolsonaristas. Eu tô aqui todos esses anos usando vocês e vocês nem percebem. Ele quer que Bolsonaro desapareça. Eu que quero, viu? Vai vendo. Um dia saberão a verdade sobre esse sujeito. Pô, por que tu não conta, Chiquinho? Se tu é tão bichão, irmão, por que tu não conta a verdade sobre mim? E quem está por trás dele? É o mesmo papo que eu já vi da boca do Ayan, da boca do Roberto Jefferson, da boca de uma galera. Como é que pode, velho? Como é que pode ser desse jeito, né? Na primeira oportunidade, o sujeito tirou a máscara. Na primeira oportunidade. E o melhor, ainda mandou essa ontem. Sem CEP e sem CPF também, né? Só perfil fake no exército do videogame. Pronto. O cara já tá achando até quem usa do anonimato. Aí eu conto a história pra vocês. Eu sempre falo de um empresário do Partido Novo. Quer dizer, não é do Partido Novo. Empresário aí de São Paulo, que ele é até do Partido Novo. Ele sempre bota fé nesse pessoal. Aí dias atrás ele tinha falado, cara, pô, tu fica pegando no pé do Novo. Aí eu cheguei pra ele e falei, mas vem cá, o que é que eu menti? Não menti em nada, né? Mas pô, não pega no pé. Eu falei, tem que pegar, não tô mentindo. Aí, por ele ser empresário, e ele até já foi alvo do Guilherme Amado, ele tem um perfil lá. Ele fala, pô, cara, nem eu posso usar mais CPF, nem eu mais posso ser anônimo. Eu falei, o Chiquinho não gosta de anônimo não, viu? O Chiquinho é igual do Danilo Gentili. Dê poder pra você ver o homem. Dê poder vai ser igual o Moraes. Se você der poder, ele vai tá apto pra sentar no Supremo.
regulamentar as redes. Chame o Chiquinho para regulamentar as redes. Mandando os outros calar a boca e atacando anonimato. A turma se revela fácil demais, né? Aí sei que ontem ele me desafiou a fazer um dossiê sobre os ministros. Sabe assim, papo de maluco. Primeiro, não faz nem ideia o que são os dossiês, como eles surgem. Não faz a mínima ideia quem eu sou. É um surfista de like. Todo mundo sabe quem é o Chiquinho. Mas a galera ficava assim meio sem jeito para falar, porque ele tá aí noite de janeiro, então o pessoal meio que fica calado. Todo mundo se pergunta qual é desse maluco, né? Aí fica todo mundo meio quieto. Bom, agora ficou meio óbvio aí qual é o comportamento dele. Mas deixa eu contar uma coisa pra você, Chiquinho. Até fiz aqui um resumo, né? O que foi que eu fiz nessa briga toda? Eu cobrei coerência e críticas aos colegas de Chiquinho do Novo. Foi tudo que eu fiz. Vocês me viram fazendo alguma coisa a mais? Vocês conseguem apresentar, gente, qual foi a mentira que eu falei do Partido Novo? Qual foi a mentira que eu falei uma coisa do Chiquinho? Eu só falei, Chiquinho, fala aí, pô, teus amigos. Já o Chiquinho defende meu silenciamento, né? Fechar minha matraca. Acusa eu ter um chefe, quem está por trás de mim. Abraçou a tese do gabinete do ódio. Acusa meu trabalho de ser inútil, que é o fim do anonimato. E acusa eu de querer trabalhar para que Bolsonaro desapareça. Parece proporcional essa briga? Mas quem tá de minha direita sou eu, né? Ah, Chiquinho, dê poder para um homem e veja quem é esse homem. Mas vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Pra vocês entenderem algumas coisas, né? Tem gente que às vezes fica muito presa na estética, né? Mas por que você faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Se vocês pegarem aqui vídeos de... Eu vou dar até uma data, possivelmente. Setembro de 2021. Ali eu percebi que uma linha havia sido cruzada. Que, além de ter aquela busca e apreensão contra o próprio Sérgio Reis, Roberto Jefferson, Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, o Salomão foi para cima da Bárbara, da Camila Ábido, do Conexão em Política, do Folha Política, enfim, de vários canais, né? Aí o bicho pegou, eu falei, opa. E aí eu sou um cara que presta muita atenção nas coisas. No ano 2020, tinha publicado a matéria da Globo, que até hoje não se profetizou. A Globo falava que eu ganhava 100 mil reais. Eu falei, meu Deus, que isso seja verdade. Até hoje eu tô esperando isso de acontecer, né? Que Deus me abençoe. Que esse dia chegue um dia. Que chegue. Aí eles pegavam lá uns números do Social Blade pra justificar isso, né? A garantia sou eu. Naquilo eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, ó, esses malucos estão me monitorando. Aí depois teve a matéria no Lauro Jardim falando de mim. Youtuber, especialista em dossiês, vai participar de um congresso conservador. Era um congresso do Brasil conservador, não sei por que eu virei alvo. Eu falei, cara, o pessoal tá com 2 matérias na Globo, né? Falando mal de mim, botando um alvo nas minhas costas. Aí isso tudo aconteceu, e conforme ia tendo desenrolar, né, dos inquéritos, sempre que tinha os inquéritos, você vinha... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a imagem. Nem botei aqui em vídeo, mas eu sei onde ela tá bem fácil. Mostrar pra vocês o que tá em uma das decisões do inquérito, né? Diversos... Tá aqui logo no início. Deixa eu ver. Não, esse aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Cadê outro? Ah, bom. Então não vai me dizer que não tá aqui fácil. Putz. Será que é esse? Deixa eu ver. Ah, esse. Pronto. Já achei já. Ó. Se liga aqui. Isso daqui, ó, tá em uma das decisões. Obviamente que aqui é do judiciário, né? Que teve umas buscas e apreensão. Aí o pessoal botava Alan dos Santos como meio. Isso daqui foi coisa que apareceram na época também. Isso aqui apareceu na matéria do Pedro Zambarda, do Diário Centro do Mundo. Então o pessoal sempre teve esse costume, né? De mapear as pessoas, fazer as paradas. E eu ficava assim, né? De bizu aberto. Aí olha essa chamada aqui do que aconteceu em 20 de junho de 2020. Com medo de processo, youtubers bolsonaristas começam a apagar vídeos por Guilherme Felite. Essa matéria aqui, na época quem assinava era o Pedro Zambarda, mas ela tá fora do ar, você não consegue mais acessá-la. Um tempo depois, a Globo comentou sobre isso. Youtuber bolsonarista, alvo de buscas da PF, faz limpeza em canal e apaga 41 vídeos. Aqui eu não faz questão quem seja a pessoa. É uma pessoa direita, vocês possivelmente até gostam dele.
E como é que esses monitoramentos na época não estavam sendo feitos, né? Entre os vídeos apagados por fulano, há pelo menos 7 que mencionam o Supremo e ou ministros da corte. Um deles é intitulado, ou seja, esse aqui era o título do vídeo. Bolsonaro pode solicitar a destituição do Supremo. De acordo com o programador Guilherme Filetti, fundador da Novelo Data, que é quem faz esse monitoramento, fulano já promoveu 4 limpezas em seu canal. Então assim, ó, o cara tá monitorando tudo. Todas a partir do fim de maio, data que coincide com a primeira operação de busca e apreensão dentro do inquérito das fake news no Supremo. Para o criminalista e doutor em direito do processo penal e econômico, né, o Conrado Gontijo, se a exclusão do conteúdo estiver sendo feita para prejudicar as investigações, o youtuber está passível de ser alvo de medidas cautelares da justiça. Pronto. Já queria prender uma pessoa que vocês conhecem, até gostam, porque estaria obstruindo a justiça. Eu não chegaria ao ponto de dizer que a obstrução da justiça é passível de prisão, mas depende muito do que a pessoa busca ao apagar os vídeos. Se esses vídeos já forem de conhecimento supremo, a exclusão não vai mudar em nada a investigação. Agora, se o objetivo for uma manobra para esconder algo, eventualmente pode ensejar medidas contra essas pessoas para preservar provas. Já outro jurista falava o óbvio. O Maurício Dieter, professor de criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, afirma que os youtubers têm o direito de apagar, desde que a investigação do Supremo não ordene que as provas contidas naqueles vídeos específicos sejam preservadas. Em princípio, não vejo problema de apagar, se eles, youtubers, não têm ordem judicial para preservar o material. Pela lei, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A extensão lógica dessa garantia, que eles não são obrigados a preservar conteúdo e tudo mais. Aí falava lá. Olha essa matéria. Guilherme Amado. Na época ele trabalhava no Globo. Leu? Guilherme Amado. Época. Canais bolsonaristas apagaram 1.705 vídeos do YouTube desde dezembro. Levantamento inclui alvos do Supremo e da CPMI das fake news. Como é que as turmas sabiam com tanta precisão a quantidade de vídeo e quais canais? Todos esses levantamentos da mesma pessoa na época, o Guilherme Filetti, fundador do Novelo Data. E essa turma não sabia só os vídeos apagados. Eles sabiam também os vídeos que colocavam como não listados, onde o vídeo está na plataforma, mas você só acessa se tiver o link. Você não acha para buscar e não acha no canal. Só acessa quem tem o link. Atestava esse caso, foi no Abreu do Paralelo. Segundo o Filetti, a prática de tornar o conteúdo não listado costuma ser utilizada para esconder vídeos com conteúdos polêmicos na plataforma sem tirar do ar e sem prejudicar o algoritmo. Aí vamos pular um pouco no tempo. 13 de abril de 2022. Esse caso aqui, muita gente sabia dele, muita gente comentou sobre esse caso. Você vê que o Patriota, na época, essa thread dele começa, inclusive, me marcando. Ele começa me marcando nessa thread. Lá em 2022. Mas tem algumas coisas que não vale a pena você chamar atenção. Vocês vão entender porque não vale a pena chamar atenção. Aí veja, né? Aí o Patriota falava, não só de estudo, blá blá blá. Filetti usa bots para perseguir e distorcer informações. Vai colocar aqui uns tweets. A conta do Guilherme Filetti já foi apagada. E veja como ele coloca, né? Aqui claramente parece uma tabela com o nome do youtuber, na época era o Gustavo Gaia, com o título. Pelo 4º dia, segue a limpeza de grandes canais de extrema-direita sobre o TSE, Daniel Silveira, Telegram, Supremo e seus ministros. Ontem, 10, foram 14 vídeos de 2 canais. Gustavo Gaia deletou 36 vídeos, sendo que 3 falavam sobre os temas. E ele sabe, inclusive, quais eram os nomes dos vídeos. Tudo bonitinho, eu explico para vocês como é que isso funciona já já. Vamos ouvir aqui esse áudio. Agora só veja esse título aqui primeiro, ó. Robô diário que monitora há mais de um ano diariamente os 250 maiores canais de extrema direita do Brasil. Esse rapaz, ele já me monitorou já. Eu fiz um teste para saber se estava sendo monitorado na época. Isso em 2020, eu acho. Ou foi 2021? 2020 ou 2021, tô na dúvida agora. Ou foi 20 ou foi 21. Mas olha o que ele diz aqui, ó, rapidinho. Tem que baixar o vídeo, pera aí. Ai, essa internet, viu? Eu dar pausa para não gastar o tempo de vocês. Pronto, vamos lá, ó. Tem robôs
que monitoram o YouTube diariamente para diferentes comunidades, para diferentes nichos. E daí, a partir do ano passado, a gente começou a fazer um robô que consegue pegar todos os vídeos deletados de grupos específicos, principalmente os grupos de extrema-direita. Então, esse número está desatualizado, isso aqui já está quase 350 maiores canais de extrema-direita, que são os caras que basicamente concentram essa atuação. Então, por causa disso, a Novelo foi a empresa capaz, né, primeiro grupo capaz de entender grandes limpezas de conteúdo que... Você entendeu, né? Ele falando. Aí, vê só isso aqui. Como é que funcionava, né? Toda vez que alguém postava um vídeo, o robozinho pegava o nome do canal com o nome do vídeo. Toda vez que você pegava um vídeo e apagava, o robozinho detectava e falava, opa, apagou, ou botou privado ou não listado. Porque essa atualização acontece, o cara tem acesso à API aqui da plataforma. Então o cara monitorava isso tudo, o tempo todo. Ontem, Gustavo Gaia removeu 37 vídeos. A temática geral é ataques ao Supremo. Dos 37, 29 citavam explicitamente o ministro no título. No título! Tu já me viu usando o nome do cara no título? Sabe como foi que eu fiz pra saber se estava sendo monitorado por ele? Na época tinha um vídeo. Cheguei, um vídeo mais antigo, de semanas antes, eu sabia que ninguém ia assistir. Eu peguei o vídeo, um específico, e meti em não listado. Aí ele foi lá e me botou num negócio desse. Eu acho que eu não sei se o gato... Eu apareci uma dessas, e falei, eu também estou sendo monitorado. Ali, eu fiquei ligeiro. Estou sendo monitorado, velho. Eu vou ficar dando chilique. Sabe quem foi que bateu muito de frente com esse rapaz aqui em 2022? De denunciar o Filete e tudo mais? O Filete deletou já o Twitter dele. Na época, quem bateu muito de frente dele foi o Ed Raposo. O Ed Raposo tá sem canal no YouTube, né? Aliás, a limpeza terminou pelo 5º dia. E você viu tudo bonitinho, ó, o nome dos vídeos. E o cara sabia, cara, o que você tava falando. Só que ele não para por aí. O tempo foi passando só pra vocês mostrarem que a coisa continua, né? Vi o título e pensei, haja trabalho pro Filete. Abri a matéria e os dados são justamente do Filete. Canais bolsonaristas deletam mais de 1.500 vídeos após a operação da PF contra Bolsonaro. Os monitoramentos continuam até hoje. Eles estão aí. Eles geram matéria, a matéria gera para a imprensa, e o que sai na imprensa vocês sabem que é utilizado pelo judiciário. Aí, olha para isso daqui. Print salvo. Entre a vitória de Lula e 8 de janeiro, a extrema-direita publicou milhares de vídeos no YouTube. Um número grande destes já está fora do ar por N razões. Só que, conforme o tempo foi passando, o nível de monitoramento foi aumentando. E a galera passou a ter o quê? Transcrição. Que é o quê? O que você fala é transcrito. Você acha que se der uma transcrição no meu canal, você acha que o cara vai achar alguma coisa? Dá um Ctrl+V aí no meu canal. Dá um Ctrl+F aí. Master. Por que você faz isso? Por que você troca algumas palavras? Porque eu não sou burro. Porque eu me adapto. E eu te pergunto, teve algum assunto que a gente não abordou ao longo desses anos? Com tanto canal dando aí de mão beijada um trabalho mais fácil, sabe? Que fica fácil de você saber sobre o que tá falando. Será que ele vai querer realmente ter trabalho comigo? Um vídeo de 1 hora, procurar se eu falei em determinado... Se eu falei de uma forma que dá trabalho, né? Então você tem que lidar com pessoas como o Chiquini, um surfista, que acabou de aparecer, que claramente... não sei, né? A língua dele é muito afiada para falar do ministro, mas se cala sobre o Deltan Dallagnol, se cala sobre o Dardo Ribeiro, se cala sobre o Thiago Mitrô, ou Mitraldi, sabendo que falar do ministro vai trazer votos para ele, que é candidato, né? Ele quer ser político, mas não quer ser cobrado. Imagina se um dia for político, vai querer usar o quê? O aparato para perseguir pessoas? Vai me processar, Chiquinho? Vai mandar me prender? Vai usar o aparato da Polícia Federal contra mim? Mandando pessoas calar a boca, criticando anonimato? Dê poder pro homem e você vê quem é esse homem. Então, assim, tem algumas coisas que não são aleatoriedades.
E aí só mostrar pra vocês, né? Jornalista é alvo de ameaças. Porque a galera foi pra cima. O Ed Raposo bateu de frente com o Filete, né? Ajudou. Às vezes tem que ser esperto, cara. Ser esperto. Não é covardia. Você tem que ser um pouco esperto. Bate aí as coisas. Se questiona. Eu tento aprender com a miséria dos outros. Quando eu vi que algumas coisas aconteceram, eu falei, opa, peraí, tem algo acontecendo. A gente não tá mais no negócio de normalidade. A gente não tá na Nárnia, a gente não tá vivendo na Disney. Aí falar, mais uma vez, né? Tá lá as ameaças que ele sofreu e isso, aquilo todo. Aí falava o assédio, foi revelado pelo Intercept. A Brage saiu também em defesa. Tem algumas brigas, irmão, que eu não vou conseguir ganhar, né? No meu videogame. Mas eu sei que eu posso passar informações. Aí só pra trazer umas coisas, né? Aí, ó. Esse post pertence a uma conta que não existe mais. Olha quem tava lá, ó, batendo palma pro Felite. O marceneiro do Metrópolis. Samuel Puncher. Vai ficar só Bolso, os filhos, os Beiça Livres e Roberto Jefferson. Acho que Beiça Livres vão terça livre, né? Acho que ele tá falando aqui exatamente desse apagar, né, de coisas. Não tava todo mundo desembarcando do barco. E aí, só pra terminar, já que a gente tá falando da turma do Partido Novo, grande Renato 38, que adora falar que Bolsonaro é uma cadela do PT, mas não cobrem o Chiquinho, porque ele não pode ser cobrado. 38 falou que vai se filiar ao Novo. O perfil oficial do Novo da Bahia já postou o recorte, falando, eu vou me filiar no Novo, que eu sou brabo. E aí ele que adora chamar os outros de cadela do PT, rapaz, não tá lá batendo foto com o Alckmin? E melhor, ele escreveu um livro com Pedro Guerra. Quem é Pedro Guerra? Chefe de gabinete de Alckmin. Pedro Guerra. O cara escreveu um livro com o chefe de gabinete do Alckmin. Bate foto com o Alckmin. Mas porque ele tem que doutrinar todo mundo. Mas não pode cobrar o Partido Novo. Não pode cobrar não, rapaz. Eu tenho que ficar quieto. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, velho. Eu não aguento a coisa dessa, meu. É ou não é? É ou não é bacana? É patético ver essa gente. Enfim. Esse é o Brasil, velho. Eu sempre tô errado, os outros sempre estão certos. Eu só atrapalho, né? Bom mesmo é quem bate no peito aí que faz o que acontece. Mas não se preocupe não, velho. Não se preocupe não, que eu não vou mudar em nada. Oh, meu Deus, velho. Eu não aguento, viu? E o pior é que o pessoal se acha que vai cantar de galo, vai dar 2 gritos e não sei, vou arregar, vou ficar de boa. Irmão, eu não sou candidato, não tô em busca de votos, não tô em busca de nada. Tô de boa, velho. Quer brigar, a gente briga. Vai. Quer brigar, a gente briga. Quer brigar? Vamos brigar então. Vai me expor? Me expõe aí. Quem é o meu chefe? Quem é o meu chefe? Você também não falou que sabia quem foi que falsificou lá o negócio do Felipe Martins? Dá o nome aí, pô. Tu não falou que sabia? Ou era só clickbait pra conseguir like? Quem não conhece que compra, viu? Salve, salve, Chiquinho. Agora vote nele, gente. Vote nele, porque é importante. Ele precisa ganhar 40 mil reais pra salvar o Brasil. Porque quando ele for eleito, aí sim ele vai salvar o Brasil. Talvez ele vote aí pra censurar todo mundo, né? Acabar com o anonimato, do jeito que o Supremo deseja, do jeito que o PT deseja, né? Mas vote nele, vote nele. Você que é do Paraná, vote no Chiquinho. Não tem como não pirraçar, né? Eu fico por aqui. Reflitam sobre isso, sabe? Seja esperto. Seja esperto. Tem como falar, gente, de diversos assuntos, sem cair na malha fina. Ó, desviando. É igual o Dileira, viu? O Dileira quando dá flash o cara faz assim, ó. É eu. E a gente tá aqui até hoje, numa boa, falando sobre tudo, abordando o que se passa no Brasil, tentando fazer um jornalismo que mostre o outro lado, não só o lado do consórcio, que não é tão apreciado por algumas pessoas, mas cá estamos nós. E se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passando no canal, tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!